Dramas da Obsessão, segunda parte, O Passado, capítulo 6. O encantamento sugerido pela prece do velho rei, se tivera a virtude de encorajá-los para as peripécias do futuro, que agora mais do que nunca se pressagiava trevoso, não pudera, no entanto, extrair dos seus corações a profunda conturbação da desolação, prenúncio infalível de momentos decisivos que rondam os homens nas provações terrenas, espécie de pressentimentos ou avisos do que realmente advirá. Perplexos ante os acontecimentos, os três homens não ousavam elevar a voz para qualquer comentário, enquanto Rúben, o mais jovem dentre os três filhos, detinha os próprios soluços, aterrorizado, aconchegado ao seio da prima. O velho Aboabe, justiceiro, reconhecia que a impetuosidade do filho, seu desrespeito, exigindo esclarecimentos imediatos, os quais somente a seu pai competia solicitar, dera causa ao incidente, quando não apenas a boa educação, mas também os deveres de hospitalidade, a respeitabilidade dos visitantes, a vantajosa posição social destes, aconselhariam a máxima prudência e toda a vigilância para que jamais as boas relações fossem alteradas entre eles próprios e os ditos religiosos. Ao demais, Joel era um adolescente, contava apenas 20 primaveras, não lhe competindo, portanto, dirigir-se com impertinência a um hóspede cuja idade roçaria pelo do seu próprio pai. Entretanto, não se permitia demoestar o primogênito. Compreendia o acabrunhado, o coração inquieto por emoções penosas, e não quisera agravar os seus sofrimentos inutilmente. O moço judeu, porém, em dado momento, como em um murmúrio revelador das pungentes ilações que em seu íntimo se multiplicavam, desfez o silêncio. Perdoai-me pelo desgosto que vos acabo de causar, meu senhor e pai, disse. Reconheço-me culpado. Será justo, portanto, que advenham para mim as consequências do erro praticado. Arrependo-me das atitudes tomadas. Deveria sofrear impulsos, comedir revoltas, padecer resignado, porque, afinal, não deixamos de dever favores a estes homens. Espero, no entanto, que venham represálias contra mim somente. E, em verdade, se é necessário uma vítima para aplacar a ira dos nossos eternos algozes, que seja eu e não um de vós. Eu não suportaria assistir aos vossos tormentos. Aboabe, que conservava a cabeça apoiada nas mãos, ergueu para o filho os olhos marejados de pranto, advertindo, cheio de razão. O desastre viria mais cedo ou mais tarde, meu pobre Joel. Se não fora provocado por ti o incidente, sê-lo-ia inadvertidamente por um de nós ou por outra qualquer circunstância. Jamais Hildebrando conseguiu iludir-me. De nós todos, o que ele apenas deseja é a posse de Esther e de nossa fortuna. Matar-nos-á no dia em que puder obtê-las. Deteve-se um instante e continuou, enquanto o jovem pintor mediu a sala em passadas regulares que os tapetes amorteceram. Estive a pensar que seria preferível humilharmos-nos ainda uma vez, penitenciando-nos publicamente por havermos ofendido Frei Hildebrando, pagarmos uma indenização e rogarmos o seu perdão. Nota explicativa 21. Muitas vezes, os judeus denominados cristãos novos eram obrigados a penitências públicas, humilhantes, grotescamente vestidos e empunhando tochas. Os dois jovens protestaram, porém, coléricos pela primeira vez, contrariando uma decisão paterna. Nunca, meu pai, jamais devemos submeter-nos a tão penosa humilhação. Preferimos a morte antes de nos penitenciarmos, rastejando do opróbrio pelo favor de um miserável como Hildebrando de Azambuja, que nos amesquinhará até a degradação. Timóteo, porém, levantou-se exteriormente sereno, como os sofrimentos o ensinaram a conservar-se, e pousando a destra no ombro do primogênito replicou:
Assim julgas, meu pobre Joel, porque ignoras ainda, mercê do Altíssimo, o que seja um calabouço do Santo Ofício. A morte, meu filho, a morte simplesmente para todos nós aqui reunidos, seria a bênção inestimável que nos valeria por uma glorificação. Infelizmente para nós, Hildebrando é inquisidor, o que quer dizer, é cruel e implacável. Sabe torturar, afligir, castigar com minudicências odiosas, inconcebíveis. Preferível seria, ó sim, uma penitência pública, a qual a sociedade de Lisboa assistiria talvez com indiferença, habituada que está a cenas tais de degradação. A um suplício lento na fogueira ou no cavalete, aos tratos infames e desumanos nas salas de tortura. Novamente os dois jovens inexperientes e ardorosos bradaram a uma: não, jamais, 100 vezes a tortura e a morte. Esther baixou a fronte humildemente, sem emitir opinião, enquanto o coração se lhe confrangeu na expectativa de atribulações imprevisíveis.